E aí, pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Agora são 2h15. Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo uma boa notícia. Uma boa notícia para você, uma boa notícia para mim, uma boa notícia para o jornalismo, uma boa notícia para o Poder Judiciário. Hoje teve a decisão final envolvendo aquela batalha antiga entre essa que vos fala e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou contar para você os detalhes já, mas já adianto que saí do tribunal hoje no final da manhã com a vitória nas mãos e Lula com a derrota. Eu com a vitória, Lula com a derrota. Então vai curtindo, vai compartilhando o vídeo que já eu vou trazer mais detalhes para você. Eu até não divulguei que teria essa audiência hoje, que era uma audiência com sustentação oral, né, que os advogados vão lá, cada um fala o que tem que falar de acordo com o que está defendendo. E não divulguei porque da vez passada eu tinha dito pra você, olha gente, vai ter audiência lá, o Larápio vai estar lá, a gente vai se encontrar, aquela coisa toda. Ele fugiu, né, amarelou e acabou que a audiência foi até remarcada porque eles disseram que precisavam pensar mais em que argumentos eles usariam. Realmente, né, para defender o Lula e dizer que o Lula teve a honra ferida, tem que pensar em muitos argumentos, porque é crime impossível, né? Crime contra a honra. Mas então, qual que foi a história, tá? Eu vou começar, antes de mais nada, aqui citando o nome de três juízes, né? Três juízes que estiveram hoje lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os três que participaram desse julgamento, a Maria Fernanda Berli, que é presidente e relatora do caso, ela foi relatora desse caso, o Marcelo Barbosa, Sacramone, Flávia Poiares Miranda, os três juízes que votaram a favor da liberdade de expressão, que votaram contra a canalice do Lula, e o voto da relatora é um voto sensacional, sensacional. Eu vou disponibilizar esse voto na íntegra para você. Mas, basicamente, gente, retomando a história, o que foi isso? Vocês se lembram que quando eu estava na Veja, ainda, né, antes daquela articulação, né, que teve as garras, né, de um monte de gente pra me tirar de lá, eu fiz um vídeo e esse vídeo foi o início da minha saída pra Veja, da minha saída da Veja. O vídeo chamava A Dupla que Roubou o Futuro do Brasil, né? Esse vídeo deu uma confusão danada, era um quadro meu, chamado Salto Agulha, né? E esse quadro, fui eu que criei, inclusive, o quadro, o nome, aquela coisa toda, e eu fiz esse vídeo dizendo que Lula e Dilma eram uma dupla que tinha roubado o futuro do Brasil, o futuro da nação, que o Lula era um corrupto dos piores, que o Lula tinha no DNA a corrupção, que Lula tinha o prazer, né, por dilapidar o patrimônio público e que o Lula acabou se tornando um câncer na política brasileira e tinha que ser extirpado da política brasileira, né? Que o Lula era um corrupto dos piores, um ladrão, um safado, um sem vergonha. Não, safado eu não usei nesse vídeo, nem sem vergonha, né? Só ladrão, corrupto dos piores, um câncer que devia ser extirpado da política. E que a Dilma era o poste, né, do Lula e que estava fazendo o papel que ele estava mandando ela fazer, aquela coisa toda, que os dois, de fato, eram essa dupla que roubou, né, as liberdades, o futuro do Brasil, o futuro da nação. Esse vídeo foi um vídeo que deu uma confusão danada, porque o Salto Agulha geralmente ia ao ar no sábado de manhã, se eu não me engano, às 9 da manhã. Era um quadrinho que eu fazia para o final de semana, para deixar a TV com material. E assim que foi pro ar, eu cheguei na segunda-feira, já tava tudo de ponta cabeça, Veja. Já me chamaram, não, porque já ligaram, já reclamaram, ligou gente do governo, gente de fora do governo, ligou empresário, ligou isso, ligou os amigos aqui, o pessoal que se magoou pelo Lula, aquela coisa toda. E até na época o João Santana, que tava livre, até ele ficou zangado, não gostou, né? Porque eu tava justamente batendo naquela tecla, né, que é a tecla da mentira do PT, né? Olha, o PT te dá o futuro, o PT abre futuro para você. E eu disse, o PT roubou o seu futuro. São ladrões, ladrões de dinheiro e ladrões do futuro. Pois muito bem, a Veja retirou esse vídeo do ar, tá, gente? A confusão foi tão grande, né, que a Veja retirou esse vídeo do ar. Foi pro ar, viralizou rapidamente e aí eles retiraram da plataforma, mas já correu na internet e até hoje esse vídeo tá por aí, porque muita gente baixou o vídeo e esse vídeo circulou em tudo que é canto. Veja, era uma época de campanha, então você imagina a confusão, né? E eu fui processada, a Veja não, né? Afinal de contas, eu, né, fui
convidada a me retirar da Veja depois desse vídeo. Então, eu fui processada pelo Lula, né? A Veja retirou o vídeo, ficou dito pelo não dito, e ele entrou com essa queixa-crime, né? Por injúria, calúnia, difamação e todos os crimes contra a honra que você pode imaginar. E veja, eu fiz vídeos até mais duros do que esse, né? Mas esse pegou naquela linha que é a linha de propaganda do PT, né? Vendemos um futuro para você, né? E eu disse exatamente o contrário, repito, né? Mostrei que eles estavam roubando o futuro do Brasil, o futuro da nação. Bom, noves fora. Ele entrou com o processo, teve audiência, né? Na primeira audiência ele não foi, não apareceu. Teve a segunda audiência, né? Quer dizer, a primeira audiência seria para ser mais ou menos uma conciliação, né? E ele mandou Roberto Teixeira. Roberto Teixeira, que é advogado, é o sogrão do Zanin, né? Mandou Roberto Teixeira e não apareceu, né? Não teve acordo, porque eu não faço acordo com bandido, né? E o juiz de primeira instância olhou aquilo tudo, olhou os argumentos, né? E falou o seguinte, olha, ganho sumário de causa pra Joyce, acabou. Que palhaçada é essa? Como é que um cara que era pentaréu na época, tá? Agora ele é hexa. Mas ele era pentaréu na... hexa ou hepta, né? Já é 7, né, gente? Já é heptaréu. Ele era pentaréu. Como é que um camarada que é réu 5 vezes, um cara que é investigado pelo maior esquema de corrupção da história do mundo, né? Simplesmente vem aqui dizer, eu estou feridinho na honra porque esta moça fez um vídeo e disse que eu sou ladrão, que eu sou o chefe do maior esquema de corrupção da história do mundo, né? O juiz falou, olha, antes da segunda audiência, por economia para o Poder Judiciário, absolvo sumariamente, dou ganho de causa para a ré, que no caso era eu, ele estava me processando e tal. Bom, muito bem. O Lula ficou com a macaca, porque ele já tinha ido falar mal, ele falou mal de mim, para o Sérgio Moro. Na audiência com o Sérgio Moro, vocês se lembram disso? Ele falou para o Sérgio Moro, olha, doutor, tem uma jornalista que se fosse em qualquer lugar qualquer outro lugar do mundo, ela seria presa pelas coisas que ela fala de um presidente. Ah, toma vergonha na cara, Lula. Você em qualquer outro lugar do mundo, uma democracia mais sólida, já estaria atrás das grades há muito tempo, né? Mas ele ainda foi jogar esse 171 aí pra cima do Sérgio Moro, que nem deu bola pras besteiras que o Lula tava falando. E aí ele já tinha dito que ia recorrer. E ele falou nessa audiência com o Moro, ele falou, eu vou até a última instância, eu vou recorrer. E pro Moro, ele contou uma mentira. A mesma mentira que ele colocou na peça, né, para recorrer em segunda instância. Ele disse que estava recorrendo porque o juiz era suspeito. O juiz que me deu o ganho de causa lá, né? Ele falou, olha, o juiz é suspeito porque o juiz debochou do presidente Lula e o Lula contou isso pro Sérgio Moro. Veja, doutor, debocharam de mim, né? Isso é público, tá aí. Porque o meu advogado me chamou de doutor e aí o juiz que deu ganho de causa para aquela jornalista, e o Lula sabe que eu sou a biógrafa do Sérgio Moro, né? Então ele tentou fazer as provocações ali. O juiz olhou e falou assim, o senhor é doutor no quê? E deu risada. E essa história que o Lula contou. É uma mentira deslavada porque o Lula não foi nessa audiência. Então o Lula usou de um argumento mentiroso para recorrer, tentando colocar esse juiz de primeira instância em suspeição, inventando coisas, que é o que ele faz. É o que ele faz com o Sérgio Moro, o que ele faz com o Deltan Dallagnol, é o que ele faz com qualquer um que mostre aí, né, todos os crimes que o Lula comete, que mostre os crimes que ele cometeu. Pois muito bem, recorreu, teve agora, pela manhã, essa audiência final e unanimidade. Lula perdeu uma, Lula perdeu duas, Lula perdeu 3, com um voto lindo da relatora. Aliás, eu quero até... a relatora, que é a Maria Fernanda Belli, ou Belli, eu não sei, doutora, como se pronuncia o seu sobrenome, então me desculpe se eu não estou pronunciando corretamente, mas tem um trecho aqui, na 6ª folha do acórdão, que diz o seguinte, é lindo isso aqui, gente, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Ela diz o seguinte, olha, ainda que a querelada utilize expressões consideradas ríspidas, ácidas ou mordazes, sem que isso caracterize o crime contra a honra. Ao contrário, os comentários pungentes, categóricos dessa que vos fala, apenas demonstram o intuito crítico da querelada,
que externa seu inconformismo com os acontecimentos políticos, dos quais, aliás, surge diversos crimes e expõe episódios de corrupção, cujos desdobramentos interessam a todos os brasileiros, sobretudo quando envolvem o apelante, Lula, né, que ocupou o mais alto cargo do Poder Executivo. Oh, coisa linda, lindo aqui o acórdão da relatora, né, e aí ela segue aqui, né, dizendo que não vai dar nenhuma chance pro Lula, que ele pode, nega o provimento ao recurso, né, nega o provimento ao recurso e não tem conversa. Pronto, acabou. Eu vou publicar esse acórdão, não é muito longo, tem 7 páginas, é um belíssimo texto em que a juíza, inclusive, diz o seguinte, olha, o que a querelada, eu no caso, né, o que a jornalista estava fazendo era simplesmente dar voz a uma indignação da sociedade. Dar voz a uma indignação da sociedade, que não aguenta mais tanta corrupção e num momento político absolutamente tenso, em ano eleitoral, né, a corrupção aflorando, né, e estava lá a jornalista, né, simplesmente usando, sim, né, argumentos ácidos, críticas ácidas, mas fazendo o seu papel. Então, obrigada a todos vocês que sempre me acompanham, que sempre estão comigo, que sempre me dão força. Parabéns aos juízes, né? Repito para você, foi unânime, então não tem assim, olha, aquele juiz gosta mais ou menos disso ou daquilo. Não tem, não conhecia nenhum dos 3 juízes, os 3 jovens juízes que estavam lá. O promotor, que é um promotor, um senhor, até fez ali um discursinho e falou, será que a gente não manda de volta, não reabre o processo para que tenha audiência entre ela e o Lula, para que os dois possam se enfrentar numa audiência? E a juíza falou, não tem nada disso, não tem conversa, e caneteou e acabou. Então a justiça se faz assim, o Lula tenta intimidar as pessoas dessa forma, ele tenta intimidar jornalistas abrindo processos, não é só ele, tá? Tem Roberto Requião, é o próximo que vai enfrentar no tribunal, ele tenta intimidar as pessoas, ele tenta intimidar os juízes, como tenta intimidar Sérgio Moro, não consegue, né? Ele tenta intimidar os promotores, né? Mas a justiça dá a resposta, e hoje veio mais uma resposta positiva para a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de crítica, né? E Lula, sinto muito, não foi legal para você, né? Pois é, então o que eu posso fazer, né, Lula? Não adianta chorar, não adianta. Agora, na próxima audiência que tiver com o Sérgio Moro, você conta de novo, né? Fala, doutor Moro, aquela moça que escreveu o livro lá, falando bem do senhor, não tem aquela moça? Eu queria tanto que aquela moça fosse presa, doutor Moro. Eu queria tanto processar aquela moça, doutor Moro. Mas não dá. Sabe por quê, Lula? Porque eu digo a verdade. Eu digo a verdade, e a verdade tem um som diferente. Você não. Você só fala mentiras. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Não se esqueça, hein? Meu livro, quinta-feira, Delatores. Quinta-feira, Saraiva, aqui em São Paulo, do Pátio Paulista, na 3 de maio. E eu vou estar lá com vocês. E, Lula, se quiser aparecer, vai tomar uma vaia, tá bom? Tchau.